Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rosana Souza de Vargas, sou professora de Letras, Português e Inglês, mestre em Educação nas Ciências e atualmente eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Letras da UPF. Bom, juntamente com a professora doutora Luciane Sturm, do PPGL, criei a oficina para elaboração de resumos expandidos e relatos de experiência de caso para auxiliá-los, então, na inscrição, na forma da escrita do trabalho de vocês para a 8ª semana do conhecimento da UPF, ok? Nessa apresentação, então, nós vamos compreender um pouco mais sobre resumo expandido, relato de experiência, relato de caso, a estrutura e característica desses gêneros textuais. Como esse ano a inscrição de vocês, a submissão do trabalho vai ser feita pelo sistema Conference, que é online, vai ser lá no momento da inscrição, quando vocês copiarem o trabalho de vocês do Word para a plataforma do Conference, que vocês vão escolher se vai ser feito, então, resumo, se vai ser feito, aliás, qual modalidade, né, qual dos gêneros que vocês estão escrevendo, se é resumo, se é relato de experiência ou se é um relato de caso. Bom, nesse sentido, a gente traz aqui, primeiramente, algumas considerações iniciais gerais para as modalidades, assim, independente, tá? A primeira é que é bem importante a gente estabelecer uma lógica de escrita. Então, é preciso haver um encadeamento e um segmento entre os parágrafos para uma leitura mais fluida e compreensível do texto. Então, é bem importante a gente sempre procurar encadear os parágrafos, um retomar o outro, os assuntos terem a ver um com o outro. Então, é importante que cada parágrafo não esteja falando de um tópico específico e que é desconexo de todos os outros, tá? Nesse sentido, o uso de conectores ele vai ser muito importante. Dessa forma, portanto, desse modo, destarte, entretanto, no entanto, esses conectores eles vão auxiliar, então, a manter essa lógica, tanto para dar continuidade ao texto, quanto para retomar alguma parte, tá bem? Observar os elementos necessários à composição do gênero textual, então, se é um relato ou um resumo, também é bem importante para a gente ter em mente e saber exatamente o que nós estamos escrevendo e qual a proposta desse trabalho. Observar as normas gramaticais da língua na qual o trabalho é escrito também é bem importante, porque dessa forma a gente vai contribuir, então, com essa lógica da escrita, com a coerência, com a coesão do texto, e tudo isso faz esse texto ser mais bem avaliado, inclusive. Indica-se que a escrita seja feita, nos casos de resumos expandidos e relatos de caso, na terceira pessoa do plural. Então, nós falamos, né, abordamos, nesse texto abordamos, com esse texto temos o objetivo, então entendemos, acreditamos, ou, né, ou utilizar a terceira pessoa do plural, ou o sujeito indeterminado, utilizando o pronome se acompanhado do traço. Então, falaríamos, né, neste texto aborda-se, neste texto faz-se, neste texto intenta-se, entende-se, acredita-se. Então, a gente vai, né, nesses casos de resumo expandidos e de relatos de caso, indicar, utilizar mais essas duas pessoas. No caso dos relatos de experiência, como a experiência ela tem esse caráter mais subjetivo e mais pessoal, a utilização da primeira pessoa é aceitável. Então, com esse trabalho, tenho o objetivo de, né, enfim, a gente consegue, pode utilizar, então, essa primeira pessoa. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso depois. Uma coisa bem importante, a gente tem em mente que temos que cuidar e utilizar sempre o mesmo modo. Então, se eu iniciei com a terceira pessoa do plural, eu não posso lá no final dizer, começar a me colocar como se fosse só uma pessoa escrevendo o texto. Então, a gente tem que ter em mente em sempre continuar do mesmo modo. Se eu vou utilizar a terceira pessoa, eu utilizo sempre a terceira pessoa. Se eu vou utilizar o sujeito indeterminado, eu vou utilizar sempre o sujeito indeterminado. E se eu for escrever na primeira pessoa, sempre utilizar a primeira pessoa, tá? Uma outra coisa bem importante, criar parágrafos com períodos que não sejam muito longos. Então, utilizar vírgula e pontos finais auxilia no entendimento, né, na expressão do texto e para que ele seja mais objetivo, mais sucinto, mais
evidente, digamos assim, então que a gente consiga ler e entender. Às vezes, parágrafos longos, sem vírgula ou sem ponto, acabam ficando meio embaralhados e enfim, não dando conta, né, de expressar de fato aquilo que você pretende dizer. Bem importante pontuar que em qualquer modalidade, é preciso escrever em bloco único a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Independente se for um resumo, um relato da experiência, um relato de caso, sempre vai ser essa mesma estrutura: introdução, desenvolvimento e considerações finais. E o texto ele não tem adentramento de parágrafo. Então, quando vocês forem fazer lá no Word, não precisa colocar parágrafo na primeira linha. Ele é todo justificado o texto. Bom, então, o resumo expandido, pessoal, de acordo com a NBR 6028, no trato das informações e documentações desse gênero, possui como proposta a exposição sintetizada de algo, com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre o seu sentido. Um resumo simples, que é aquele utilizado em artigos, monografias, teses, dissertações, apresenta ideias centrais sobre o tema discutido, objetivos, métodos, resultados e conclusões. Contudo, as informações elas devem ser concisas e muito objetivas. O resumo simples não inclui figuras, tabelas, citações nem referências, tá? Já o resumo expandido é a apresentação de uma pesquisa em um formato mais detalhado. Então, cada tópico, problema, objetivo, justificativa, métodos, resultados e conclusões deve ser elucidado com maiores informações. Os principais resultados, inclusive, podem ser apresentados com análise e discussão por meio de referências conceituais. Então, a gente pode trazer referência, pode trazer citação, ele vai trazer um pouco mais de detalhes sobre a pesquisa que está sendo realizada, ou seja, né, o resumo expandido trata-se da apresentação de um resultado de pesquisa ou investigação que pode ser teórica ou aplicada de um dado objeto de estudo. Aqui a gente vai ter, então, um exemplo visual de como que é um resumo simples, que normalmente fica entre 150 e 500 palavras, o que vai até uma página. E aqui a gente consegue visualizar, né, que ele é bem pequeno mesmo, ele normalmente aparece nessa estrutura, no caso de artigos, esse é um resumo de um artigo. Já aqui a gente tem um exemplo visual do resumo expandido. E ele varia de acordo, as normas variam de acordo com os eventos, mas normalmente ele fica entre 5 e 6 páginas, né, o que dá em torno de 5.000 palavras. Bom, então, no caso do relato da experiência, né, é um texto que descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. Apresenta os resultados de participação, experiências em projetos de extensão, de pesquisa, em estágios, então, N situações aí que podem estar sendo relatadas nesses trabalhos que têm como objetivo justamente descrever uma experiência realizada em algum âmbito, né, investigativo, enfim. Aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês um texto, né, em que o objetivo era relatar a experiência como bolsista do PIBIC, se eu não me engano, que é o Programa de Instituição de Iniciação Científica. E aqui eu trouxe algumas marcas só para a gente já ir analisando e percebendo, e vocês já tomando aí como exemplo, né, algumas construções. Primeiro, eu pontuo aqui esses X, né, que eu coloquei aqui em vermelho, porque, né, como eu falei lá no início, nas considerações iniciais, o trabalho ele tem que estar todo justificado, né, e alinhado às margens, direita e esquerda. Então, aqui a gente vai ter nas considerações finais a forma correta, né? Ele não tem adentramento de parágrafo. Já na introdução e no desenvolvimento tem, então por isso esse X ali, porque isso não está certo. No mais, aqui eu trouxe para falar esse trabalho como é um relato da experiência, como eu comentei que pode ser escrito na primeira pessoa, eu trouxe para exemplificar para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem a construção de que este programa nos fornece a oportunidade de viver uma experiência precoce. Então, esse nos aqui, esse pronome, ele está se referindo à terceira pessoa do plural, né? Não é só eu, é eu e mais a quem esse programa contribua, então, com quem ele contribua.
Já no desenvolvimento, a pessoa que escreveu colocou assim: como bolsista júnior, tive a oportunidade de fazer parte de várias atividades dentro da instituição. Então, esse tive já denota a primeira pessoa. Então, essa pessoa está se colocando nesse texto dizendo que é ela que teve a experiência, né, que teve a oportunidade. E nas considerações finais a gente vê novamente o uso da primeira pessoa, né? Tendo isso em vista, posso afirmar que é uma experiência incrível. Então, posso, né? Eu, a pessoa que escreve, enquanto, né, participante dessa experiência que pode relatar. Então, uma coisa que é importante cuidar é no caso de que na introdução poderia ter sido escrito: este programa fornece a oportunidade de viver uma experiência precoce. Então, nem sempre a gente tem que utilizar os pronomes. E quando o objetivo é manter esse padrão na modalidade, esse padrão de pessoa com a qual a gente vai escrever, é bem importante ir observando essas questões, tá? E isso vai auxiliar vocês não só para esses gêneros estudados aqui, mas para escritas em geral. É sempre importante a gente cuidar a pessoa em que a gente está escrevendo. E aí o relato da experiência, esse relato ele foi aceito, né? Eu peguei lá do programa do site da Semana do Conhecimento de 2019, então não é meu objetivo avaliar se é um texto bom, se não é, mas trazer exemplo para vocês de como que pode ser feito, como que é feito normalmente, e enfim. Bom, no caso do relato de caso, trata-se de um relatório detalhado dos sintomas, sinais, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de um paciente, seja ele humano ou animal. Então, apresenta resultados de estudos de casos clínicos. Então, a diferença do relato da experiência para um relato de caso é que no relato da experiência nós vamos relatar uma experiência vivida em estágios, em pesquisa e extensão, e no relato de caso é um relato de caso clínico, então tem a ver com casos clínicos, com acompanhamentos, relatórios, enfim, de um paciente, e aí, como eu falei, animal ou humano, tá? Aqui eu trouxe aí só alguns elementos para também a gente observar essa construção e como que isso ocorre. Como eu comentei, no caso de resumos expandidos e no caso de relato de caso, é importante utilizar, né, ou a terceira pessoa do plural, ou o sujeito indeterminado. Esse texto aqui, ele foi construído pelo sujeito indeterminado, então a gente não consegue saber quem que é a pessoa que fala, digamos assim, que escreve, porque não tem essa marca no texto. Então, vamos lá. O objetivo do trabalho é demonstrar o uso da enxertia de pena em um gavião carijó de vida livre. Então, aqui tem o objetivo e no desenvolvimento esse objetivo vai ser relatado detalhadamente. Então, um gavião carijó foi recepcionado para atendimento por apresentar sinais clínicos de traumatismo e, enfim. Então, aqui já coloca, né, o que foi recepcionado, né, um gavião. A gente tem essa descrição ali que não determina quem recepcionou, né, ele foi recepcionado, a gente não sabe por quem. Então, mantém esse uso, né, do sujeito indeterminado. Após total recuperação do quadro, foi constatada uma piora na constituição de penas. Então, aqui já traz a problemática que aparece lá no objetivo, né? Para diminuir o tempo de internação e não esperar até a muda, foram selecionadas penas. Então, tá de novo, né, relatando esse processo que aconteceu, como que aconteceu. E lá no final, apresenta, no segundo dia da enxertia de penas, a ave foi submetida ao teste de voo, o qual foi satisfatório. Então, é bem importante a gente ter em mente que tanto relatos de caso quanto relatos de experiência, eles podem relatar e descrever experiências e casos que tenham sido tanto positivos quanto negativos, mas com o objetivo, então, de auxiliar, de trazer informações novas, conhecimentos novos para a área de atuação, então, para a área temática, para a área a qual aquele trabalho se inscreve, a qual ele se dirige. Tá? Agora a gente vai começar a falar especialmente sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e sobre as considerações finais, tratando, então, de algumas características, alguns elementos que devem aparecer em cada uma dessas sessões, tá? Só para retomar um pouquinho. Como a gente viu, então, os resumos expandidos, eles vão ter essa característica de apresentar uma pesquisa, uma investigação realizada, né, tanto teórica quanto
quanto aplicada de uma forma mais detalhada, tá? Não tanto quanto um artigo, mas de forma mais detalhada, já apresentando resultados, já fazendo alguma análise ali dos resultados a partir de teorias, né, de referenciais teóricos. Os relatos da experiência, né, por sua vez, vão ter o objetivo de relatar, então, uma experiência que pode ser subjetiva de cada pessoa, de uma situação, da participação em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, em estágios, então, com o objetivo de contribuir para a área, né, trazendo tanto relatos positivos quanto negativos, tá certo? E relatos de caso vão apresentar casos clínicos, então, né, casos clínicos, acompanhamento de pacientes, né, animais ou humanos, e vão também trazer experiências, relatar, descrever ali aquele caso clínico, atendimento, enfim, todos os procedimentos, e também dar, né, essa perspectiva tanto positiva e quanto negativa, né, independente. Bom, tendo em mente essas três questões, a gente vai para os tópicos da introdução, desenvolvimento e considerações finais, porque, querendo ou não, independente das modalidades de escrita, dos gêneros, vai ser essa mesma estrutura utilizada, como comentado anteriormente. Bom, a seção de introdução ou considerações iniciais deve introduzir o tema e demonstrar de que forma o trabalho se justifica e quais são os seus objetivos. Então, o que vai aparecer na introdução do trabalho inscrito para a Semana do Conhecimento, né? O tema, os objetivos e a justificativa, tá? Bom, para o evento da UPF, o limite de caracteres ele é de 1000 com espaço. Depois eu vou ver com vocês ali como que a gente vê essa parte dos caracteres. Uma boa introdução, ela vai motivar o leitor a virar a página, a se interessar pelo trabalho todo. Essa, então, é a chance para evidenciar que esse é um texto importante e explicar os principais conceitos necessários para compreender o texto todo, o trabalho todo. A escrita, ela vai se dar do todo para o específico, tá? E por isso a gente deve apresentar introdução do contexto temático da pesquisa ou do relato da experiência, problemas, problema ou problemas a que se buscou responder e solucionar, ou uma situação problemática, um dado contexto problemático, os objetivos da pesquisa ou da ação do projeto desenvolvido, ou da ação do projeto desenvolvido, no caso de relato da experiência. Importante pontuar aqui que os objetivos, eles sempre devem ser introduzidos com verbo no infinitivo, com verbos no infinitivo, que é os verbos terminados em ar, er, ir. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o objetivo deste estudo é investigar, compreender, discutir, elucidar, apresentar, refletir, relacionar, relatar. E aí vocês vão utilizar aquele verbo que melhor se adequa, então, ao que vocês pretendem fazer. E apresentar também a justificativa. Por que que o trabalho, então, por que que esse objetivo é válido, por que que o projeto, o estudo, a ação, a pesquisa foi desenvolvido e qual que é a importância disso, tá ok? Aqui eu trouxe, então, para nós vermos alguns elementos de uma introdução para a gente ir analisando e comentando. Bom, a Constituição Federal de 1978, em seu artigo 6º, dita sobre o direito ao trabalho, que está diretamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, valor fundante do ordenamento jurídico brasileiro. Nota-se também a proteção de forma igualitária de tratamento ao gênero, em artigo 5º, né, inciso 1º, da Constituição Federal. Aqui a gente vai ter, então, perfeitamente uma introdução do tema, tá? Que vai ser, né, que já dá um panorama. Dignidade humana, tratamento de gênero igualitário no trabalho. Na sequência, o autor traz: com estas informações, evidencia-se que deve ocorrer a proteção da mulher gestante circundante das relações de emprego, sendo-lhe assegurada a igualdade através de políticas públicas intervencionistas, combatendo a histórica discriminação de gênero sofrida. Então, aqui a gente vai ter, nesse parágrafo seguinte, alguns elementos para a gente pontuar. Primeiro, a gente tem ali, logo no início, com estas informações, o uso de uma construção aí conectiva com o parágrafo anterior, então retoma, né, com estas informações,
vamos ter um problema. Por quê? Aqui diz, né, evidencia-se que deve ocorrer a proteção da mulher gestante nas relações de emprego, mas dá a ideia de que isso não ocorre, porque se ocorresse, estaria escrito, evidencia-se que ocorre a produção da mulher, e não que deve ocorrer. Então, aqui a gente já percebe que tem um probleminha aí. Dando sequência, dessa forma, o trabalho desenvolvido funda-se na análise quantitativa de dados para o embasamento das perspectivas sobre a proteção jurídica à mulher e ao nascitur. Aqui nós vamos ter também alguns elementos. Primeiro, dessa forma, que é o uso do conector, né? Então, vai estar ali fazendo essa mediação entre o que foi dito e o que, bom, agora o que se propõe esse trabalho, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, também o objetivo, que é o trabalho desenvolvido, funda-se na análise para o embasamento, embora essa construção, como eu comentei, não é a mais indicado, o mais indicado é utilizar os verbos, o objetivo ele tem que ser introduzido com os verbos no infinitivo. Então, poderia estar escrito, este trabalho tem como objetivo, né, dessa forma, este trabalho tem como objetivo investigar qual o embasamento das perspectivas sobre, ok? Aqui também a gente vai ter já uma pontuação da metodologia, apesar de que, para o evento da Semana do Conhecimento, não indica-se na introdução falar sobre a metodologia. A metodologia é uma parte que deve ser apresentada no desenvolvimento, tá? Mas, embora aqui os autores tragam, então eles dizem, apesar de nomear... eles dizem, né, apresentam essa análise quantitativa de dados, né, mas, apesar de nomear esse método, essa construção, enfim, a metodologia ela podia estar mais objetiva, então podia estar escrito, poderia estar escrito, né, para tanto, o método utilizado é a análise quantitativa de dados coletados em tal local. Então, também a gente percebe aí que não foi dito o local onde esses dados foram coletados e ele aparece num outro, num local indevido, ok? Dando continuidade ao texto, a estabilidade da gestante garantida pela súmula 244 pelo Tribunal Superior do Trabalho não se mostra suficiente nesse aspecto, diante da insistente discriminação quando o assunto trata da contratação de mulheres e as possíveis implicações decorrentes, como a gravidez. E aqui a gente tem essa justificativa e que vai, inclusive, confirmar o problema ali do parágrafo que está em verde, que eu comentei com vocês, porque, de fato, né, deveria ocorrer essa proteção da mulher de gestante, mas parece que não ocorre, e por isso esse objetivo foi instituído para esse trabalho. Então, a gente vê que está tudo conectado, a gente vai ter essa sequência aqui de apresentação, e fica claro, embora o objetivo não esteja, né, na melhor das construções, isso fica claro, a gente consegue entender, e todas as outras construções estão ok dessa estruturação. Nessa introdução aqui, como eu comentei antes com vocês, o limite de caracteres é de 1000, essa introdução, ela está com 997 caracteres. Então, ficou perfeito, né? Ocupou quase todo o limite, mas não excedeu. Aqui eu trago para vocês uma outra exemplificação, e aí eu coloquei de acordo com o tópico as cores, tá? Bom, então, na introdução do contexto temático da pesquisa, esse texto eu criei no momento dos slides só para a gente conseguir ter um exemplo a ser seguido, ou enfim, é uma construção aí que se relaciona com o passo a passo que eu sugeri para escrita. Então, a gente vai ter introdução no contexto temático da pesquisa. A língua inglesa é, a cada ano que passa, mais valorizada e reconhecida. Nesse contexto, saber falar, ler, ouvir e escrever nesse idioma agrega valor aos currículos profissionais e às práticas sociais e culturais dos sujeitos. Contudo, então, eu utilizo aqui um conector, né, antes também tinha utilizado nesse contexto. Contudo, as práticas de ensino de língua inglesa nas escolas de educação básica, instituições responsáveis pela educação de mais de milhões de brasileiros, são ainda precárias. As ações ficam a nível morfológico, com atividades descontextualizadas e de preenchimento de lacunas, o que demonstra que as práticas discursivas são deixadas de lado. Então, eu trago aqui essa questão problemática. O inglês é importante, é reconhecido, é valorizado sim, mas na escola, que é onde ele poderia ser bem trabalhado, isso não ocorre.
E aí, né, a partir dessa problemática, eu apresento o objetivo da pesquisa. Tendo isso em vista, então, a utilização de outro conector, este estudo tem como objetivo compreender como é possível mudar este paradigma de ensino tradicional. Assim, conector justifica-se, e aí eu nomeio a justificativa, que pode não, o que deixa bem conciso, bem claro o que está sendo apresentado. Assim, justifica-se pelo intuito de contribuir com pesquisas da área e com a melhoria das práticas dos professores de língua inglesa, para que essas sejam transformadas e qualificadas. Então, aqui a gente vai ter o justifica-se, por exemplo, vai marcar a questão do sujeito indeterminado, então a gente não consegue, né? Eu não me coloquei nesse texto, eu não escrevi na terceira pessoa, mas com o sujeito indeterminado, pensando aqui, obviamente, num resumo, né? Num resumo expandido, no caso de uma pesquisa teórica. O desenvolvimento, então, partindo da introdução aqui, só para a gente retomar, né? Que vai apresentar o eixo temático da pesquisa, que vai apresentar a problemática, o objetivo e a justificativa, a gente vai ter o desenvolvimento na sequência. Para o salão, para que a Semana do Conhecimento, o desenvolvimento ele deve demonstrar quais foram os procedimentos metodológicos que ampararam a produção, evidenciar a metodologia utilizada, apresentar e realizar a discussão dos resultados. E o limite para esse item é de até 3.000 caracteres com espaço. Bom, então, a gente vai ter aqui alguns elementos, né? Procedimentos metodológicos, a metodologia utilizada e a apresentação dos resultados e a discussão deles. Então, isso tudo pode ser, então, estar englobado nessa sessão. A metodologia, ela vai consistir em descrever de modo detalhado todo o processo metodológico realizado. Então, os procedimentos, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, para concretizar a pesquisa proposta e obter conhecimento válido sobre o tema. E aí, a metodologia, ela tem alguns itens aqui ao que ela se refere. Quanto à sua abordagem e natureza da pesquisa, é uma pesquisa qualitativa, é quantitativa ou quanti-qualitativa. Quanto à natureza dessa pesquisa, é uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos da pesquisa, é exploratória, descritiva, explicativa. E quanto aos procedimentos e técnicas. No caso dos procedimentos, a gente vai ter se é uma pesquisa experimental, se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa documental, de campo, estudo de caso, enfim. E quanto às técnicas, a gente vai desenvolver e vai pontuar que técnica que foi utilizado para realização. Foi entrevista, foi questionário, foi formação continuada, foi visitação, observação, e aí todos esses elementos podem aparecer de forma bem sucinta e nomeada ali na metodologia dentro do desenvolvimento. Para apresentação e discussão dos resultados, é importante ser bem objetivo, manter uma sequência lógica descrita entre os parágrafos e, por isso, utilizar os conectores é importante, como eu comentei. Então, podem ser utilizados verbos como demonstra-se, indica-se, salienta-se, ressalta-se, enfim. Fulano de tal explica que, apresenta que, indica que, contudo, cicrano, ao contrário, pontua que, sendo assim, os resultados demonstram que, salientam que, pelos resultados objetivos é possível compreender ou é possível avaliar que. Então, todas essas construções são indicadas, tá? E pode ser o momento de mostrar pontos de vista diferentes, principalmente no caso de pesquisas teóricas, e demonstrar resultados quantitativos ou ainda quali-quantitativos com relação à teoria. Mas aí é claro que vai depender do caráter da pesquisa, do objetivo e enfim. Nos casos de relatos de caso, de experiência, a gente vai pensar nessa mesma estrutura. Então, no caso dos relatos, é importante ter todas essas questões, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, elas precisam aparecer dessa forma organizada, né, coesa e coerente. Para citações, então, que podem ser utilizadas nos resumos, a gente vai ter, de acordo com a NBR 105/20, que trata, então, da informação e documentação das citações, que deve-se utilizar o sistema autor-data, então, autor-data entre parênteses, para referências ao final do enunciado, e utilizar autor
e só o ano entre parênteses quando o autor for nomeado no texto. Então, por exemplo, fulano de tal, né, poderia ser Vargas, entre parênteses 2020 explica que, tá? Ou aprender uma língua estrangeira auxilia o desenvolvimento. E aí eu cito lá no final, Vargas, maiúsculo, vírgula 2020, porque eu não estou puxando o nome do autor para o texto, tá? No caso de citações diretas com menos de 3 linhas, é preciso utilizar aspas, colocar a página de onde o trecho foi retirado e manter a mesma fonte do restante do texto. Então, aprender uma língua estrangeira auxilia o desenvolvimento cognitivo, Vargas, 2021, página 11. Isso também foi inventado, tá, pessoal? As citações com mais de 3 linhas devem aparecer no texto com um recuo de 4 centímetros sem aspas em fonte 10 ou menor que a fonte utilizada no texto. Mas, por ocuparem muito espaço e porque o resumo expandido tem um caráter mais sintético, não se indica o uso de citações com mais de 3 linhas, tá? Indica-se a utilização dessa citação com 3 linhas e que vai no corpo do texto. Aqui eu trago, então, um exemplo do desenvolvimento de um texto. A gente vai ter aqui, primeiramente, a metodologia, tá? A referenciação aqui da metodologia, em que o autor, né, escreve: o presente estudo foi realizado em uma fazenda, foram utilizados 53 animais, as 7 vacas doadoras. Então, tá aqui, a gente vê que foi descrevendo, né? Trouxe a raça, quantos, quantia, o que aconteceu. Este protocolo consiste na aplicação exógena de hormônios atuantes, então o que foi feito, foram utilizados tais medicamentos, foi feita a administração, então, daqueles outros ali, a inseminação ocorre de 12 a 24 horas após a administração, e aí traz uma referência, né, que é esse Facioli et al., aí esses autores apresentam que a inseminação ocorre de tal a tal hora. A gente vai ter aí mais abaixo os resultados aqui que vão apresentar, então, deixa eu ver aqui, do total de fêmeas inovuladas, aí a gente vai ter todas essas questões ali que vão tratar do desenvolvimento, de como que aconteceu esse procedimento, como que foi, né? Então, das 19 vacas, 11 foram, não foi observada variação. Daí a gente vai ter ali o total de fêmeas, né, com prenhez foi tanto, nas outras fêmeas receptoras e não sei o quê. Então, já nas 19 fêmeas que não confirmaram gestação, e aí a gente vai ter essa construção sempre fazendo esse contraponto, né? Tantas foram, tantas não, de tantas deu certo, não deu, e a gente vai conseguir evidenciar algumas coisas, né? Que faltou, por exemplo, o uso de conectores, não teve uso de conectores, mas eu acredito que nessa construção ficou ok, não ficou. A gente consegue ver que tem uma linearidade, que cada parágrafo, cada informação aí se conecta com a outra. Uma questão interessante, que talvez poderia ter sido trabalhada, é a nomeação dos resultados, tá? Separar os parágrafos também seria interessante. E também uma análise, assim, dos resultados, porque no desenvolvimento a gente já faz análise. No caso desse texto, os autores deixaram a análise para as considerações finais, o que não é muito indicado. O indicado é fazer análise aqui no desenvolvimento, e aí depois a gente vai ver por quê. Sobre a questão da separação dos parágrafos, é interessante, porque, como eu comentei, no desenvolvimento vai até 3.000 caracteres, né, com espaço. Esse texto, ele tem 2.989. Então, eu acho que essa construção foi feita justamente para não tomar para os espaços dados, então, para parágrafos ou mesmo a utilização de conectores, para não exceder esse número de caracteres. Mas teria sido interessante, sim, fazer parágrafos, que nem eu já comentado com vocês. Aqui eu trouxe um exemplo, continuando a minha pesquisa teórica lá da introdução, de como que poderia ser apresentado, então, todas essas questões no caso de uma pesquisa teórica, por exemplo, tá? Este estudo de abordagem qualitativa trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa que, a partir dos autores como tal e tal, discute acerca do ensino da língua inglesa na perspectiva das ações docentes empreendidas na educação básica. Não obstante, a discussão ocorre a partir de 2 eixos teóricos e temáticos.
o ensino da língua inglesa pela perspectiva da Base Nacional Comum Curricular e a importância da formação continuada colaborativa de língua inglesa. Desse modo, tal fulano explica que o ensino de língua inglesa, e aí, a partir daqui, discorre-se sobre o que foi proposto acima. Então, eu vou discutir a partir desses dois âmbitos temáticos. É importante, às vezes, a gente pensa que por ser uma pesquisa teórica, enfim, não precisa apresentar, não precisa ter um procedimento, mas não. Sempre é interessante a gente apresentar, sim, um procedimento de análise, enfim, para trazer essas questões. Bom, a partir disso, então, tendo compreendido aí como é que funciona o desenvolvimento, principalmente pensando na questão da Semana do Conhecimento, né, na submissão de trabalhos para a semana, a gente tem essa construção de desenvolvimento, e aí agora a gente parte para as considerações finais ou conclusão. Bom, gente, então, tendo compreendido aí o que é a introdução, o desenvolvimento, cada gênero também que a gente viu, nas considerações finais, são apresentadas, então, ou é apresentado o desfecho da pesquisa da proposta investigativa. E responde-se, então, as principais, responde-se não, né? Nós compartilhamos, então, escrevemos as principais conclusões do trabalho, o que se pode concluir de tudo. Então, é como um relatório geral do resumo. Retoma-se o objetivo do resumo ou do relato, né, também. Retoma-se o objetivo elencado e verifica-se sua validade pelos resultados alcançados e discutidos, nos casos das pesquisas. Não é momento de apresentar novos conceitos ou algo que não foi apresentado em outras partes do trabalho. E também não se deve alterar algo afirmado anteriormente. Então, às vezes acontece de você afirmar várias coisas ali no desenvolvimento e lá na conclusão você se coloca numa posição de contraditoriedade e desfaz ou desmente, digamos assim, o que foi dito anteriormente. Então, não se pode fazer isso. Ou falar bem de um autor e, na conclusão, falar mal do mesmo autor. Então, sempre manter, né, essa coerência aí na construção dos temas, da discussão feita. O ideal, essa questão dos novos conceitos também é bem importante. Tudo que tem que ser apresentado deve ser apresentado no desenvolvimento, que nem eu comentei com vocês. Agora, não é a hora de apresentar algo que não foi apresentado em outras partes. Então, a análise, ela fica no desenvolvimento. A análise não deve ir lá para as conclusões, tá? Na conclusão, a gente retoma o objetivo e conclui ali e finaliza o trabalho. Também o ideal é reafirmar o que foi descrito no restante do trabalho de modo sintético. Utilizam-se construções frasais como: a partir do objetivo de pesquisa e da discussão dos resultados, pode-se verificar, pode-se concluir, pode-se notar, é possível compreender que, verifica-se que, indica-se que. Então, aqui é um exemplo de muitas construções que podem ser feitas, né, nas considerações finais. Aqui eu trouxe, então, dois exemplos para a gente analisar e visualizar aí a forma de escrita. Na primeira seção de considerações finais está escrito: perante os resultados percentuais obtidos, verificou-se que o material da ponteira DTE não influenciou na taxa de prenhez das fêmeas submetidas à transferência de embriões a fresco criopreservados e FIV vitrificado, considerando a taxa total de prenhez de 41,30%, sendo destes 57,89% das prenhezes inovuladas com ponteiras de plástico e 42,10% com ponteiras de metal. Aqui a gente vai ter que está retomando os resultados, perante os resultados percentuais obtidos, ok? Então, retoma os resultados dados anteriormente. A gente aqui vai ter o verificou-se como o verbo que indica o que se pode concluir a partir da pesquisa. Vamos ter, então, aqui a conclusão de que o TE não influenciou na taxa de prenhez. E aqui eu trouxe, só para exemplificar, né, que a gente vai ter um período longo, sem ponto. Então, poderia ter sido feito um ponto aqui, ter sido colocado um ponto, enfim, para dar uma fluidez melhor no texto, né? Assim a gente foi lendo e não sabia mais
direito a que informação que se referia ao que está ali exposto. Então, é importante, né, a gente pensar nessas questões de pontuação, de frases não muito longas, né, períodos não muito longos. Na outra consideração final, a gente vai ter: conforme a apresentação de dados, pretendeu-se interrelacionar o direito do trabalho e a efetiva seguridade das relações de emprego em relação às mulheres e à maternidade. Assim, expõe-se certa inconformidade de uma proteção efetiva, apesar do sistema jurídico abranger normas que visem acolher esse fato. Logo, evidencia-se a necessidade de formas alternativas para lidar com a questão, tais como a aplicação de políticas públicas, como a expansão de creches e o aumento da licença paternidade. Então, aqui a gente vai ter a retomada da apresentação dos dados feitos anteriormente, né, apresentados anteriormente. Então, conforme a apresentação dos dados, a gente vai ter aqui uma construção que retoma o objetivo do trabalho. Pretendeu-se, né, qual que era o objetivo? Interrelacionar o direito do trabalho e efetiva seguridade, então, as mulheres e a relação da maternidade. Assim, né, o conector ali, a gente vai ter também, ao final, expõe-se certa inconformidade, então traz o que acontece a partir do desenvolvimento, deu para ver que há uma inconformidade nessa proteção efetiva, não há a proteção efetiva. A gente vai ter ali embaixo, né, o conector logo, que já vai dando ideia de conseguinte, por consequência, finalidade, né? Então, a gente vai ter um verbo de conclusão ali. Logo, evidencia-se a necessidade, né, de formas alternativas, enfim. E, no final, a gente tem tanto a conclusão quanto as alternativas. A gente vai ter que é preciso alternativas para lidar com essa questão, e, inclusive, o trabalho já pontua algumas: a aplicação de políticas públicas, expansão de creches e aumento da licença paternidade. Tá? Então, aqui a gente vai ter essas duas construções, uma é do trabalho do desenvolvimento e a outra do trabalho da introdução que eu apresentei, ok? Então, a gente consegue ver ali, a partir do que foi apresentado, mais ou menos já alguns encaminhamentos que essas pesquisas tomaram. Bom, então, na seção de referências, devem conter somente as referências que forem citadas ao longo do resumo, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. O limite de caracteres é de 750 com espaço, ok? E a NBR, Informação e Documentação sobre Referências, é a norma responsável por instituir as normas dessas construções das referências de trabalhos acadêmicos. Elas devem ser alinhadas à esquerda, então não é justificado, é alinhado à esquerda, na mesma fonte e tamanho do texto. Então, não precisa estar diferente do texto, na mesma fonte e no mesmo tamanho. O espaçamento deve ser simples e devem ser divididas por um espaço entre elas, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos bem básicos, mas vocês podem olhar a NBR mais detalhadamente para compreender aí como que essa construção ocorre, porque senão poderia ser feita outra oficina para falar só sobre referências, tá? Aqui a primeira que eu trouxe, de dissertação ou de tese, que vai ter mais ou menos a mesma construção. Então, a gente tem ali, né, o primeiro nome, o último sobrenome em maiúsculo, o nome, todo o texto, todo o título em negrito, porque não tem ponto de 2 pontos. Se é um texto que tem, por exemplo, impacto de um programa de exercício no local de trabalho, 2 pontos. O nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança do comportamento. Então, a gente ia ter até o 2 pontos negrito, depois aí é sem negrito, ok? Então, não estaria todo ele em negrito. Aí a gente vai ter o ano 2009, que aparece sim 2 vezes. Aí a gente vai colocar, se é uma dissertação, a gente escreve dissertação, se é tese, escrevemos tese. Entre parênteses, mestrado, se é mestrado, ou doutorado, se for doutorado, em fisiopatologia experimental, por exemplo. Faculdade de Medicina, daí a gente usa o traço ali, fecha parênteses, o traço para colocar a universidade, a cidade e o ano novamente. Periódico em meio eletrônico, que é o que a gente encontra muito ultimamente, né? Hoje em dia, são os periódicos divulgados no âmbito online virtual. Então, aqui a gente vai ter último sobrenome Ribeiro, vírgula, o nome, né? E aqui a gente tem adoção à brasileira, uma análise sociojurídica. Aqui,
O título não, no caso de revistas e de periódicos, o título não é negrito, que a negrito é o nome da revista. Então, a gente tem ali Data Vênia, que é o nome da revista, São Paulo, né, onde que se localiza, às vezes aparece o nome da instituição também, ano 3, V.10, NV, que é o volume 10, número 18, página tal a tal, agosto de 1998, disponível em, acesso em. Então, essa construção do disponível em não se utiliza mais, né, aqueles símbolos entre o link ali, entre a URL do, do periódico, e a gente sempre vai ter essa construção de acesso em 2 pontos, disponível em 2 pontos. Agora a gente vai ver um pouquinho melhor. Aqui eu trouxe um trabalho publicado, 2, né, em anais de eventos, que foram os que eu utilizei nesta apresentação. Inclusive, bem importante pontuar novamente que o meu objetivo não era avaliar se um trabalho era bom ou ruim, não era isso, mas simplesmente analisar e trazer exemplos aqui para a gente conseguir compreender, né, como que pode ser feito para deixar o trabalho mais alinhado, mais adequado possível. Então, aqui a gente vai ter a mesma construção, né, Reginato, Aline, a mulher no ambiente de trabalho, direito, estabilidade gestacional, proteção e igualdade de gênero, quando é nos casos de anais de eventos publicados online, a gente vai ter o in itálico, semana do conhecimento, 6, porque foi o número 6, foi o ano 6, né, utilizado, 2019, Passo Fundo, anais. Nessa construção, só vai o anais entre colchetes e os 3 pontos em negrito, nada mais precisa ir em negrito. E aqui eu tenho a cidade, a instituição, ano, disponível em, acesso em, tá? O outro, então, vai ter a mesma configuração, só com, como a gente pode ver, só com a parte do anais ali, que é onde o trabalho se localiza, onde ele pode ser encontrado, e os links, enfim. E aqui a gente tem um exemplo de textos publicados em sites ou blogs, que antigamente não era mais tão utilizado, mas hoje já se usa bastante, embora não seja o mais indicado, né? A gente sempre indica e deve procurar pegar trabalhos de periódicos com quais bons. Mas enfim, a gente tem aqui Machado, Cecília, mulheres perdem trabalho após terem filhos. Então, foi tirado da Fundação Getúlio Vargas, do site da Fundação, e foi publicado em 2019. Nem sempre, nos casos de sites ou blogs, a gente vai ter o ano, e nem sempre a gente vai ter, principalmente no caso das citações diretas, a página, tá? Porque é online. Então, a gente coloca SP, sem página, ou SD, que é sem data. Aqui um outro exemplo, que a gente tenha de livro meio eletrônico, inclusive é esse livro aqui que eu comentei com vocês, que tem detalhadamente, se eu não comentei, mas tem detalhadamente os métodos de pesquisa, então, que eu citei lá no desenvolvimento. Então, ele tem exatamente o que é cada um, e ele pode auxiliar muito vocês em, né, pesquisas em geral. Então, aqui também, como trata-se de um livro, vai o título negrito, e a outra construção, né, como eu peguei online, botei ali disponível em, acesso em. Capítulos do livro, então, a gente vai ter Romano, Giovanni, Imagens da Juventude na Era Moderna, então, é um capítulo dentro do livro, né, do Levi e do Schmidt. Então, tem Histórias dos Jovens 2, aqui o que eu comentei com vocês antes sobre o 2 pontos, né, o negrito até os 2 pontos, a época contemporânea. Sempre, no caso de capítulos citados em livros, o que vai em negrito é o nome do livro, e não o nome do capítulo, tá? Bem importante. Outra coisa importante é a questão de colocar a página em que começa e que termina o capítulo. Então, se é uma obra organizada com vários autores dentro, importa sim colocar que página que o capítulo do Romano começa e que página que ele termina. Né? Fornecer essa informação é bem interessante, importante. Aqui eu trouxe para vocês como exemplo, então, algumas aqui no contraponto, então, com aquilo que foi utilizado antes, por exemplo, da Machado e da Cecília, que a gente vai ter ali mulheres perdem trabalho após terem filhos. Eu fui atrás, né, procurei essa referência,
e acrescentei o portal da FGV, o nome do portal, que foi o site de onde foi tirado, né, que faltou aqui nessa referência, no caso, a simbologia ali dos lados, né, que não precisa ter, não se tem isso, embaixo eu não coloquei, mas não tem, e aqui eu trouxe só para exemplificar mesmo, e nesse caso as referências estão justificadas, mas o correto é estarem alinhadas à esquerda somente. Por final, vou comentar então com vocês a questão dos anexos, que podem conter figuras ou tabelas, e o limite é de uma página, tá? E lembre-se, como o trabalho é feito por meio do sistema Conference, né, via site do evento, cuide para não esquecer de retirar essas questões ou limpar lá a sessão, se não for apresentarem nenhuma informação nela. Então, aqui, esse exemplo que eu trouxe é de um trabalho que foi publicado, mas, por exemplo, os autores não, o autor, os autores, enfim, não tiraram os textos aqui dessa parte. Então, no sistema Conference, eu não sei se vai estar escrito, acho que não, mas não precisa escrever nada. Se você não vai inserir nem o número da aprovação do CEP, que é quando trabalhos de pesquisa, né, que exigem aprovação do CEP, se você não vai inserir esse número e não vai inserir anexo, não precisa preencher, não precisa colocar nada. E se fosse, na época do template ainda, era só excluir essa parte, mas indicasse, né, não deixar ali se não vai ser preenchido, enfim. E eu trouxe como exemplo um anexo que eu tirei de um outro trabalho, que apresenta, então, aqui a figura tem a ver com o trabalho do Galvão, do Gavão que eu comentei, né, Gavião Carijó, que eu comentei com vocês, que vai trazer, então, essa imagem e a figura ali, fonte. E era isso, pessoal, a princípio. E uma outra questão, né, que são a questão dos anexos, onde podem conter figuras e tabelas. O limite é de uma página para inserção de anexos, tabelas, enfim. E é bem importante a gente lembrar de que se não for apresentar nem o número da aprovação do CEP, nem o anexo, é importante que a gente nem escreva nada, não precisa escrever não contém. Não precisa, só deixa sem nada, enfim, como vai ser pelo sistema do Conference, eu não sei se vai ter algo escrito, se tiver algo escrito, apaga, né, se não for o caso do trabalho de vocês de inserir, então deixa assim, não precisa colocar, né, nomear, não vai ter, esse trabalho não apresenta anexos, não é necessário. Trouxe como exemplo aqui a questão de um anexo que eu vi, que é do Gavião Carijó, né, que vai apresentar aqui, traz o exemplo, uma foto ali das penas do processo lá que foi realizado na pesquisa, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, como eu comentei antes, é aqui, que eu prometi, né, que a gente ia ver um pouco melhor sobre como que a gente faz para ver os caracteres de um texto, de um trabalho, enfim. Como vocês vão fazer o trabalho de vocês no Word, não vai variar muito, não vai fazer diferença a margem direita, a margem esquerda, inicial e final das páginas, porque o trabalho vai ser medido pela quantia de caracteres. Então, não é nem de palavras, né? É de caracteres. É cada caractere aqui que está sendo contado. Como que eu faço isso? A gente seleciona o texto que a gente quer ver. Então, por exemplo, considerações finais. Seleciono o texto, venho em revisão, contagem de palavras, e aqui eu vou ter um resuminho, então, de todas essas informações aqui, de páginas, palavras, caracteres sem espaço, com espaço, parágrafos e linhas, tá? E a gente vai ter aqui, ó, caracteres com espaços 370. E se você quer ver do documento inteiro, você seleciona o documento inteiro, né? E vem, normalmente tá aqui em página inicial, vem revisão, na aba de revisão, contagem de palavras e caracteres com espaço. Para o salão conta-se, né, com espaço, 1637. Assim que a gente descobre como é que são, como é que aparecem os caracteres. Aqui eu tinha colocado
alguns exemplos de fazer essa citação, então, né, de até 3 linhas. Por isso, a certa inconformidade de uma proteção efetiva, apesar do sistema jurídico abranger normas que visem acolher esse fato. Então, Reginato, 2019, página 2. Se fosse, né, chamar o autor para o texto, eu ia colocar, por isso, de acordo com Reginato, 2019, página 2, certa inconformidade, enfim. Só como exemplo. No caso das citações com mais de 3 linhas, como eu falei, né, o resumo de 4, o recuo de 4 centímetros, numa fonte menor, então fonte 10, menor que a do texto. Mas, como para pontuar para vocês, indica-se que não, né, não sejam utilizados essa construção para os resumos expandidos ou para os relatos da experiência, de preferência, né, utilizar essa construção com menos de 3 linhas. E deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa, mas eu acredito que não, pessoal. Era isso, então. Espero que essa oficina possa contribuir aí com as escritas de trabalho de vocês, e acredito que não só escritas de resumos e relatos da experiência, mas artigos e enfim, porque querendo ou não as construções elas vão ser a mesma, mas em cada gênero a gente vai acrescentando mais informações, mais conhecimentos, vai trazendo mais autores para discussão, né, e enfim, agradeço vocês, agradeço a Profilu pela parceria comigo também, e bons estudos e uma ótima semana do conhecimento para todos.